Para começar hoje, eu quero desejar que a paz e a luz divina acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos ouve. Que este tempo que a gente vai passar juntos traga clareza, conforto e muita reflexão para a jornada de todos que nos acompanham. Amém? É um prazer estar aqui para mais essa conversa. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E para quem está ouvindo agora, eu quero propor um exercício rápido. Imaginem o seguinte cenário: perder a própria pátria, ver o centro absoluto de toda a cultura e férredos e das cinzas, e ser arrastado para longe de casa. Uma situação de perda total mesmo. Sim, total. E como se não bastasse a dor da perda, ter que conviver diariamente com os captores rindo da sua cara. Eles apontam para as próprias estátuas de ouro maciço, para os impérios invencíveis deles, e perguntam com aquele sorriso cínico, né? Onde está o Deus de vocês agora? É uma provocação terrível. Muito. E hoje a nossa exploração vai dissecar o que é essencialmente um manual de sobrevivência psicológica e espiritual da antiguidade. A gente está falando do Salmo 115. Um texto fascinante, por sinal. Demais. A nossa pilha de fontes hoje se apoia no texto e nas notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, famosa NAA, além dos comentários riquíssimos do estudioso Allen P. Ross. Fontes excelentes para o que a gente precisa investigar hoje. Com certeza. E a nossa missão é entender como um texto conseguiu blindar a mente de um povo oprimido, criando um contraste quase absurdo entre a soberania invisível de Deus e a impotência visível dos ídolos. E o que torna esse texto monumental para quem está acompanhando a gente é que ele não brota de um momento de triunfo. Não há generais desfilando com espólios de guerra, nada disso. Nenhuma comemoração, né? Nenhuma. O pano de fundo histórico que o Ross e a Nay delineam ali é o período pós-exílio. É uma comunidade fraturada. A nação de Israel havia sofrido uma humilhação em escala global para os padrões da época. Uma vergonha internacional, praticamente. Exato. E o versículo 2 captura o epicentro dessa crise. Porque a provocação das nações gentílicas não era apenas um bullying diplomático, era um ataque ontológico. Como assim ontológico? É que ao perguntar onde está o Deus deles, os opressores estavam insinuando que a própria existência do povo israelita era uma piada, sabe? Baseado em uma divindade falida ou simplesmente ausente. Certo. Vamos desvendar isso. Porque lendo o texto, eu tenho um problema real com a resposta imediata que o salmista dá. Qual parte exatamente? O versículo 1, ele começa com "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória". Sendo muito franca, para um grupo que está sendo massacrado psicologicamente todos os dias, isso soa quase como um escapismo. Um conformismo, talvez. Isso, conformismo. A identidade dele está no chão, porque o autor não clama por uma vitória prática. Por que não pedir que os céus se abram, que um exército destrua os opressores e devolva o orgulho nacional que eles perderam? Abdicar da própria glória nesse momento parece desistir da briga. O que é fascinante aqui é justamente a rejeição do que a gente chamaria hoje de nacionalismo egóico. Nacionalismo egóico? É. Na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, a força de uma nação era o reflexo direto da força do seu Deus. Se a nação fosse aniquilada, a conclusão lógica internacional era de que o Deus daquela nação era fraco. Uma matemática bem simples para eles, né? Nação derrotada igual a Deus fraco. Perfeito. E o salmista, segundo a análise profunda do Ross, entende isso perfeitamente. Ele não está pedindo uma vitória para massagear o ego ferido de Israel. Ele sabe que a comunidade falhou no passado, ele reconhece a indignidade humana ali. Então ele tira o foco deles mesmos. Sim, o apelo é ancorado em algo muito mais estável, que é a preservação do caráter divino. O autor apela à misericórdia e fidelidade do Senhor. Ele argumenta que a reputação cósmica da divindade é que está em jogo. Ah, entendi. Se o povo que carrega o nome do Senhor desaparecer de vez sob a zombaria idólatra, a mensagem que fica para a história é que a misericórdia de Deus fracassou. Isso mesmo. A fidelidade divina seria questionada por todas as nações. Nossa, faz muito sentido agora. Então não é uma questão de baixar a cabeça numa falsa modéstia, mas de atrelar a sobrevivência da comunidade
Há algo que simplesmente não pode falhar, que é a reputação do próprio Deus. É um movimento super estratégico. Extremamente inteligente e teologicamente profundo. Eles tiram aquele peso gigantesco de ter que provar o próprio valor diante dos inimigos e colocam a responsabilidade da vindicação no caráter divino. Isso muda bastante a perspectiva da leitura. Muda completamente. Mas isso nos empurra para o embate principal do texto. Se a defesa não é física, se não é um exército ou uma muralha nova, como eles respondem àquela pergunta: onde está o Deus deles? A resposta lá no versículo 3 é de uma audácia arqueológica impressionante. O texto diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Uma frase de impacto. Muito. Em vez de apontar para um templo reconstruído a duras penas ou para uma estátua física visível, o texto reivindica uma jurisdição universal. Ele eleva o nível da conversa. Exato. Dizer que Deus está nos céus não é colocar ele longe da realidade, mas sim afirmar que ele opera de uma sala de comando inatingível por exércitos babilônicos, persas ou romanos. Ele não está preso às amarras geopolíticas da Terra. Ele não precisa de um território físico para ter poder. Nenhum, ele age com soberania absoluta. E a partir dessa afirmação de liberdade total, o salmista vira a lente para as nações opressoras e ele inicia uma verdadeira autópsia dos deuses delas. Autópsia. Gostei do termo, porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. O texto, a partir do versículo 4, abandona aquela postura defensiva e parte por uma ironia feroz. É um ataque direto e muito sarcástico. Muito. O salmista lista os atributos dos ídolos das nações. Ele diz que são feitos de prata e ouro, que são obra de mãos humanas. Aí ele começa: tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Sim, ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não cheiram. Tem mãos e pés, mas não apalpam, nem andam. E a Nai ainda destaca que não sai um único som da garganta deles. Nenhum sussurro. Lendo isso, não parece apenas uma piadinha com a arte do inimigo. Tem uma desconstrução cognitiva acontecendo aqui, né? Sem dúvida, é bem metódico. O autor expõe o absurdo de humanos, que são seres complexos, biológicos, cheios de percepção sensorial, criarem objetos que são infinitamente inferiores a eles mesmos. E depois se curvarem diante deles. Exato. Se curvarem diante de barras de metal derretido, esperando salvação. É quase cômico se não fosse trágico. Destacam, cumpre uma função muito específica de blindagem mental. Como assim blindagem? Pensa bem, quando uma comunidade pequena, empobrecida e subjugada, caminha pelas ruas de um império gigante e vê aquelas estátuas monumentais folheadas a ouro brilhante, a tendência natural da mente humana é o terror. O medo de ser esmagado por aquilo todo. Sim, porque a mente humana associa tamanho e riqueza a poder. O que o salmista faz é esvaziar esse terror. Ele diz essencialmente para o povo: não tenham medo da escala ou do brilho, foquem na biologia básica. Aquela estátua gigantesca não consegue sequer limpar a própria garganta. Exatamente isso. É uma técnica de reframing, de reenquadramento psicológico. O autor retira aquele véu do misticismo e reduz o Deus do império a um mero peso de papel caro. Um peso de papel caro, adorei. Mas a crítica não para no objeto em si. E aqui, confesso para a nossa audiência, é onde o texto ganha contornos quase assustadores para quem estuda o comportamento humano. Você se refere ao versículo 8. Isso, versículo 8. Ele joga pá de cal e diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Eu fiquei pensando muito sobre o mecanismo disso. O texto propõe uma espécie de lei de assimilação, né? Se a gente conectar isso ao quadro geral da psicologia da adoração, esse é sem dúvida o insight mais cortante do Salmo todo. O comentário do Ross elabora profundamente sobre isso, inclusive. O que ele diz? A premissa é que o objeto da devoção suprema de um indivíduo atua como um molde para a alma desse indivíduo. Um molde. Se a confiança fundamental de uma pessoa é depositada em algo que é mudo, surdo, cego e
paralisado em relação à dor do mundo e à verdade do universo, essa pessoa inevitavelmente vai perder a própria sensibilidade moral e espiritual. A impotência do objeto é meio que transferida para o adorador. Exatamente, transferida. Isso fez todo sentido quando a gente pensa em mecanismos contemporâneos. A analogia que me vem à mente para quem nos ouve tentar visualizar isso hoje no nosso mundo é o nosso relacionamento com as lógicas dos algoritmos e das telas. Uma excelente conexão moderna. Porque pensa bem, se alguém passa os dias devotando toda a sua atenção, a sua adoração moderna a um feed de rolagem infinita, Que é por natureza plano e sem profundidade, sim, puramente reativo, desprovido de empatia orgânica, a mente dessa pessoa começa a espelhar essa estrutura. a pessoa vai se tornando plana e reativa também. Perde a capacidade de contemplação profunda, de enxergar o outro com empatia real. A pessoa se torna semelhante àquilo em que ela foca sua confiança e atenção constantes. A assimilação não é mística, é quase neuroplástica. Uma analogia super precisa. A idolatria, na perspectiva desse texto bíblico, é essencialmente uma força desumanizadora. Ela arranca o que nos faz humanos. Exato. Porque o ser humano foi criado com a capacidade de ver, ouvir, agir e falar com propósito. Ao se submeter ao que é inanimado, ele regride no seu estado evolutivo e espiritual. Ele se coisifica. Ele vira uma coisa. A estátua não ganha vida com a adoração humana. Mas o humano é que perde a vida, perde a capacidade de resposta diante da realidade cósmica, tornando-se tão inerte quanto a prata ou ouro da estátua. Pesado isso. E é para fugir dessa calcificação, dessa coisificação da alma, que o Salmo precisa oferecer uma saída, né? Ele não termina no diagnóstico. Ainda bem, já que confiar em ídolos traz impotência e cegueira, o que acontece com a mente e com a comunidade que confiam no Deus verdadeiro? Aí, os versículos 9 a 11 dão uma guinada brusca. Eles saem da crítica e fazem um apelo triplo. A estrutura de 3 chamados. Isso. O autor chama Israel, chama a casa de Arão e os que temem o Senhor. Ele repete a ordem para confiarem no Senhor porque ele é amparo e escudo. A escolha dessas palavras, amparo e escudo, é muito deliberada pelas fontes. Um ídolo de metal precisa ser carregado por mulas para não cair. Ele precisa de amparo humano. Verdade, se alguém não segurar ele, tomba. Exato, mas o Deus soberano é aquele que ampara e serve de escudo ativo contra a zombaria e a hostilidade externa. A confiança nele traz segurança em vez de paralisia. E o apelo triplo que você mencionou estrutura a comunidade não mais em torno da glória de um templo físico que foi destruído, mas em torno da fé ativa. Mas espera aí, eu preciso jogar uma luz no terceiro grupo dessa lista. Os que temem o Senhor. Porque olha só, o texto cita Israel, que é a comunidade nacional, cita a casa de Arão, que, como a gente sabe, era a elite sacerdotal, os descendentes diretos da tribo de Levi, que faziam os rituais mais sagrados. A liderança religiosa. Até aí estamos falando de linhagem sanguínea, de hereditariedade pura e simples. Mas, de repente, no mesmo fôlego, ele inclui os que temem o Senhor. Considerando que o Antigo Testamento frequentemente lida com um contexto de religião muito baseado em etnia, isso me parece um salto sociológico absurdo. É uma quebra de paradigma enorme. Quem são essas pessoas e por que elas estão no mesmo patamar de amparo e escudo que os sumos sacerdotes de linhagem pura? Essa sua observação toca exatamente no coração da teologia pós-exílica, que é detalhada pelo Alain Perros. Antes do exílio, a identidade religiosa estava umbilicalmente ligada à terra e ao sangue. Era muito geográfica e genética. Nasceu ali, faz parte. Isso. Mas após a destruição e a diáspora, algo muito radical acontece na compreensão deles. As fronteiras começam a se expandir. O exílio forçou essa expansão. Forçou. A expressão "os que temem o Senhor" passou a ser o termo técnico, o identificador para os gentios. Ou seja, pessoas de nações estrangeiras sem uma gota de sangue de Abraão. Pessoas que de fora da etnia. Sim, gentios
que abandonavam os ídolos de suas próprias nações e passavam a frequentar a sinagoga, abraçando a piedade para com o Deus de Israel. Então o Salmo está essencialmente implodindo a barreira do tribalismo religioso. Totalmente. O que o texto está dizendo ali publicamente para todo mundo ouvir é que a proteção divina não é um benefício exclusivo para quem nasceu na família certa. Não é um clube fechado por DNA. De jeito nenhum. O gentio que reconhece a soberania de Deus tem exatamente o mesmo escudo e o mesmo amparo garantidos à linhagem dos sumos sacerdotes. Nossa, isso é muito forte para a época. Demais. A comunidade de fé deixa de ser estritamente genética e passa a ser confessional, baseada no que você crê e em quem você confia. E essa quebra de paradigma pavimenta o caminho para a promessa de bênção que vem logo a seguir, a partir do versículo 12. Onde se diz que o Senhor abençoará pequenos e grandes. Exato, pedindo que essa bênção se multiplique sobre eles e sobre os filhos deles. E o texto não deixa por menos a origem dessa bênção, né? Para que não haja confusão com as divindades locais de fertilidade que as nações ao redor adoravam, o versículo 15 crava que essa bênção vem do Criador dos céus e da terra. É o argumento final de autoridade. É a carteirada final, eu diria. A garantia de um futuro não vem de um pedaço de madeira enfeitado, mas da própria força motriz que gerou a poeira cósmica, os planetas e o chão que a gente pisa. O poder de fazer existir do nada. E isso me leva à transição final do Salmo, que foca na relação dessa humanidade com o domínio terrestre e com o tempo que a gente tem para viver, o versículo 16. Ah, sim, o versículo 16 estabelece uma cosmologia que define responsabilidades muito claras. Ele diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A soberania de Deus nos céus é inquestionável, claro, mas ele tomou a decisão deliberada de delegar a gestão do domínio físico, o palco terreno, à humanidade. É uma entrega de agência. Uma autonomia guiada. Diferente dos ídolos que paralisam seus adoradores, o Deus Criador capacita os humanos. Ele dá a eles um mandato para atuar, para governar e viver plenamente na Terra. Então, o que tudo isso significa sobre a maneira como a humanidade deve encarar a vida? Porque, para quem lê rápido, é muito fácil ler "deu a terra aos filhos dos homens" e pensar em posse absoluta, sabe? Destruir tudo porque é nosso. O que seria um erro enorme de interpretação. Quando, na verdade, parece muito mais como uma custódia executiva. É como uma propriedade arrendada, onde o dono supremo arrendou a terra para a humanidade cuidar. A biosfera e a cultura são responsabilidade humana. Uma responsabilidade pesada. Mas logo depois dessa elevação do papel da humanidade, o texto entra numa reflexão que, numa leitura inicial, me soou bastante sombria. O finalzinho do Salmo. Os versículos 17 e 18. Eles afirmam categoricamente que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Tudo termina no silêncio do túmulo. É uma mudança de tom bem abrupta. Qual é o sentido teológico de frisar esse abismo da morte num poema que até agora estava falando de resistência, de escudo e de esperança? Isso levanta uma questão importante sobre como o antigo Oriente Próximo e os próprios hebreus lidavam com a ideia de vida após a morte naquele período histórico específico. Como eles viam isso? Diferente da teologia cristã posterior, que é mais clara sobre a eternidade, a visão escatológica ali ainda era envolta em sombras. A região do silêncio, que eles chamavam de Sheol, não era compreendida primariamente como um inferno de punição em chamas. Era mais um estado de vazio. Sim, um estado de inércia absoluta. A grande tragédia da morte na visão do salmista não é a perda dos bens terrenos ou da riqueza, mas o fim da capacidade de participar do culto público. O fim da interação. Exato, o fim de testemunhar as obras de Deus na história e o fim de usar as cordas vocais para adoração coletiva. Ou seja, o silêncio da morte é o oposto exato da resposta viva que um ser humano deve dar ao seu Criador. Se os ídolos são mudos na sua essência, a morte torna os humanos mudos como os ídolos. É exatamente por aí. A urgência do texto não é deprimir o leitor com a realidade da morte, mas ativá-lo para a realidade da vida.
O foco da mensagem é o agora. O presente. Quando o salmista diz, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, ele está transformando a própria existência continuada da comunidade em um ato de desafio. Um protesto vivo. Um protesto vibrante, contra a zombaria daquelas nações, contra o silêncio daqueles ídolos de metal e contra o silêncio inescapável do túmulo, o louvor dos vivos se ergue como a prova definitiva de que o Deus soberano está ativamente preservando seu povo na terra. Eles não foram aniquilados, afinal. Eles ainda respiram, e enquanto há fôlego humano neste domínio terreno que lhes foi confiado, haverá louvor. Por isso o poema deságua naquele explosivo Aleluia, que é a convocação final para celebrar a vida sobre a soberania divina. Uau, é impressionante. A densidade intelectual e emocional que está condensada em apenas 18 versículos curtos. É uma obra-prima teológica e psicológica. Totalmente. Bom, recapitulando a nossa exploração de hoje para nossa audiência, nós começamos visualizando os escombros e o trauma de um povo esmagado, não apenas fisicamente, mas ontologicamente, né, pela provocação de impérios que idolatravam a própria riqueza. Aquela dor de ser a piada do opressor. Vimos como a resposta de Israel não foi buscar vingança militar, mas repousar na reputação inabalável de um Deus que domina os céus. Observamos a genialidade do autor ao diagnosticar a impotência patética dos ídolos, que têm boca, mas não falam. A ironia sensorial. Sim, e o risco terrível da assimilação espiritual. O fato inescapável de que a gente perde a nossa humanidade quando devota a nossa confiança a coisas vazias. Por fim, nós exploramos a revolução sociológica de abrir os portões do amparo divino para qualquer um que tema ao Senhor. Incluindo o tribalismo. Incluindo tudo. E isso culminou no chamado urgente de que viver e louvar na terra que é administrada pelos homens é o nosso maior ato de resistência. É um lembrete contundente para cada pessoa que nos acompanha de que a verdadeira métrica de poder nunca esteve no ouro brilhante daquelas estátuas que caem e derretem com o tempo. De jeito nenhum. A métrica está na vitalidade de uma comunidade que, mesmo sob os escombros e sob pressão, escolhe levantar a voz e manter os olhos bem abertos para a realidade cósmica. O Salmo 115 não é apenas história, ele é um farol para o alinhamento da tensão humana em qualquer época. E isso nos leva diretamente ao nosso pensamento provocativo final para ficar ecoando na mente de cada pessoa que compõe a nossa audiência ao longo dos próximos dias. A pergunta que não quer calar. O salmista foi cirúrgico ao alertar que quem fabrica e confia no que é inerte e cego se torna, aos poucos, tão inerte e cego quanto o objeto adorado. No mundo antigo, a isca era a prata e ouro moldados em divindades. Mas e hoje? Onde estão os nossos altares, né? Exato. Se a lei da assimilação espiritual continua operando na nossa psicologia, a gente precisa ter a coragem de perguntar: quais são os nossos ídolos modernos, silenciosos e invisíveis? Eles estão em todo lugar. Talvez a gente não esteja se curvando diante de barras de metal polido, mas até que ponto estamos depositando a nossa confiança primária e gastando os batimentos cardíacos da nossa vida na busca desenfreada por status, ou na acumulação infinita de capital, ou nas métricas rasas de validação nas redes sociais? A superficialidade como devoção. Sim. A quem ou a que mecanismo a gente está realmente entregando o comando da nossa psique hoje? E, crucialmente, de que forma o culto a essas abstrações modernas e silenciosas está entorpecendo os nossos próprios sentidos, sugando a nossa empatia e corroendo lentamente a nossa capacidade de agir com humanidade no mundo que nos foi confiado. Fica aí a reflexão profunda para a semana de cada um de vocês. Sem dúvida, uma verificação de realidade indispensável para todos nós que habitamos este tempo presente e lidamos com esses novos deuses. Com essa provocação, a gente encerra a nossa análise estrutural e histórica de hoje. Foi um mergulho e tanto. Muito obrigada pela companhia de quem esteve com a gente até aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes.